tarde! Como estão? Aqui estou eu para minha primeira live da vida. Totalmente sem forma e estrutura, sem avisar, sem programar, sem ficar estudando muito para isso. Há muito tempo que eu tenho esse desejo, essa vontade de expandir, fazendo lives e também no YouTube, né? Então, criando meu canal no YouTube, disponibilizando vídeos maiores do que esses que eu posto aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Ok. Só pra ver se tava tudo certo. Primeira vez, assim, é um pouco tenso, né? Mas o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso? Então, gente, há um tempo já que eu tenho esse desejo de expandir aí nas redes sociais, compartilhar mais conteúdo sobre energias, sobre consciência, sobre autoconhecimento, ferramentas de expansão da consciência, todos os meus conhecimentos, né? Ferramentas do Access Consciousness. Então, tem muita coisa boa aí que eu quero compartilhar com vocês, com o mundo. E colocar o meu servir a serviço, né, da humanidade, do reino de nós. Então, hoje, o que eu pensei, o que eu senti, na verdade, né, que meu corpo me mostrou que eu tô captando aí de consciência para falar um pouquinho com vocês, é sobre a questão da culpa da mãe. A culpa é da mãe, né? Então, a gente sabe, quem é terapeuta, quem é psicólogo, psicanalista, sabe que a maioria das pessoas, né, tipo, geralmente coloca a culpa de muitas coisas na sua vida na mãe. E realmente, muitas coisas que muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas crenças limitantes, muitos julgamentos que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre as outras pessoas, a gente traz lá da infância, né? Então, mãe e pai, né, que são os nossos principais influenciadores da vida, assim, né? É onde começa tudo, assim. Mas o que acontece? A gente ficar nesse lugar, sentado nessa cadeira, nesse lugar onde só trouxe para a consciência que isso veio de lá, né? Que determinada dor, determinado sintoma, determinada dificuldade veio da relação com a nossa mãe, não vai nos levar a lugar nenhum, né? Então, justamente a terapia, ela justamente tenta nos tirar dessa cadeira, nos mostrar que é possível sair desse lugar, né? E só que muitas vezes, só o fato de trazer para a consciência, falar sobre isso, né, estar consciente da raiz do problema, da questão, não resolve. Porque tudo é energia. E cada trauma, cada sentimento que ficou ali guardado, cada pensamento, cada crença limitante, também tem uma energia que fica armazenada na nossa mente ou no nosso corpo, né? Então, muitas vezes, se a gente não libera essa energia, a gente pode passar anos falando sobre isso e não melhora. Não melhora no sentido de que você não se empodera e não libera isso, não segue a vida sem essa mágoa, sem esse sentimento, sem esse sofrimento, né? Então essa é uma questão, assim, bem
comum, assim, a maioria das pessoas, a maioria de nós, né, teve questões com a sua mãe. É muito raro alguém que teve uma relação assim, a minha mãe era top, tipo, que consegue ter esse olhar, esse ponto de vista com a sua mãe, esse ponto de vista, assim, de gratidão mesmo, né, e de permissão com a pessoa, que ela foi, que ela é, né, enfim, com os suas limitações também, né, mas a maioria de nós, a gente acaba muitas vezes, assim, batendo nessa tecla, né? Batendo na tecla. Ah, mas aqui também a minha mãe me fez tal coisa. Aqui tá a minha mãe, não sei o quê, sabe? Ok, não tem problema nenhum você falar. A questão é quando tem ainda ali sentimento, né? Que tem energia ali estagnada, né? Na tua mente, no teu corpo. Porque isso vai formar uma barreira para alguma coisa na tua vida, né? Vai te limitar a expandir ou tomar alguma decisão para algo que tu queira fazer na tua vida, assim. Mas o outro ponto, a outra faceta da culpa da mãe, que eu queria falar também hoje, é sobre a culpa de quando a gente se torna mãe, né? Então, da mesma maneira que eu fui uma pessoa que tive muitas questões com a minha mãe e passei muito tempo da minha vida ali remoendo isso e guardando esses sentimentos, né? Esses pontos de vista, esses julgamentos com ela, essa dor, né? Eu também, quando me tornei mãe, comecei o quê? A me culpar. Porque a culpa, ela tem dois lados, né? Você é aquela pessoa que julga bastante os outros, que critica e tal. Você também, com certeza, você vai fazer isso com você. Você vai ser o seu maior crítico, o seu maior julgador. E a maternidade em si, né? Eu acho que isso também já é uma coisa ancestral, assim, que, tipo, a gente carrega muito peso, né? Que nem precisava carregar. Mas acaba carregando, seguindo, assim, a multidão, digamos assim, né? Todas as que vieram antes de mim fizeram isso, né? Todas as mães que eu conheço, elas se sentem culpadas. Então é normal que eu me culpe. Mas não é necessário. É uma escolha. Agora, se esse sentimento de culpa, ele é um sentimento que tá sempre nos rondando, né? Porque sim, quem é mãe sabe que ser mãe é a maior... É o evento mais grandioso da vida de uma mulher, assim. Então, carrega em si um sentido muito grande, né? Muda muito a nossa vida como mulher quando a gente se torna mãe. E, por consequência, a gente acaba querendo fazer o melhor. E é isso mesmo. Só que isso se torna um problema quando a gente se cobra demais. Né? Quando a gente se cobra demais, quando a gente começa a se culpar demais, se julgar demais. Aí se torna um sofrimento ser mãe, né? E isso é muito frequente. Eu mesma passei por isso muito com a minha primeira filha, com a Helena. Mas lembrando novamente que isso tinha tudo a ver com a relação com a minha mãe, né? O fato de eu não estar bem resolvida com ela fez com que eu também não estivesse bem resolvida com a minha filha, né? Com o papel materno que eu estava desempenhando ali. Então, tudo isso também foram questões bem importantes, assim, que me levaram para esse caminho da minha vida, que eu trilho hoje, né? De autoconhecimento,
estudar muito, de fazer terapia, enfim, ter descoberto o Access Consciousness, que mudou muito a minha vida, expandiu muito, trouxe muita leveza, né, para todas as áreas e principalmente para minha maternidade, porque eu vivia no trauma e drama total como mãe, né? Sempre tudo era um motivo assim para mim me desesperar, para mim me culpar, ou culpar as outras pessoas também, mas muito mais eu me culpava. Então, e essa profusão de sentimentos, assim, né? Tristeza, culpa, mágoa, raiva também. Tudo isso criava, assim, um campo energético muito pesado para mim. E a minha filha, que estava ali no meu campo, né? Sentindo, absorvendo tudo que eu estava pensando, sentindo e agir, tudo que eu estava fazendo, né? Ela também acabou sofrendo esses mesmos, assim, esses respingos, digamos assim, né, desses sentimentos. Então, acabou que ela era uma criança muito chorosa, né, assim, chorava bastante, né, então, era bastante, ela por natureza também, ela tende a ser mais dramática, mas todo esse meu drama acabava passando pra ela também. E aí era um caos, era bem difícil, assim, de ter um pouco de paz, de tranquilidade, harmonia, sabe? Então essa minha experiência, eu acho bacana compartilhar, porque como a gente tá aí na semana do Dia das Mães, né? Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E trabalhando esses temas, né? Essas questões e desenrolando esse nó todo aí. Porque dessa maneira vai trazer mais consciência, em primeiro lugar, para as mães, mas para todos os pais também, né, que estão ali na volta, estão participando também, né, da criação dos filhos, da família, enfim. E para toda a sociedade também, porque à medida que a gente vai se curando juntos, que a gente vai se libertando de tudo que nos aprisiona, nos faz sofrer, isso também é uma revolução, né? Uma revolução da paz, sem armas, sem guerra, né? Uma revolução interior, que vem do interior pro exterior, né? É nesse tipo de revolução que eu acredito. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, acho que hoje era isso, assim, mas eu vou voltar aqui essa semana e quero compartilhar mais consciência sobre a maternidade, sobre como a gente pode viver uma maternidade mais leve, mais divertida, como a gente pode ter mais tempo para nós mesmas, né? Pra gente encontrar nossas amigas, cuidar do nosso corpo, fazer as coisas que a gente gosta, que são, né, importantes para nós, e também para que a gente possa fluir com os nossos filhos, ter tempo para eles, né? Mais tempo de qualidade com eles, sem deixar de fazer as outras coisas do dia a dia também. Então, acho que eu tenho bastante consciência aí para compartilhar com vocês. E vou voltar aí essa semana, gostei. E o que mais é possível, né? Então tá. Quero agradecer aí, gratidão ao universo, gratidão ao meu corpo, gratidão aí a toda o que me levou, né, a fazer compartilhar essa consciência com vocês, e o que mais é possível. Espero vocês aí novamente essa semana para falar um pouquinho mais sobre esse tema tão legal que é a culpa na maternidade. Beijo!